Mas o assunto é o seguinte, nós teremos antecipação, teremos aí logo a votação de projetos que estão na Assembleia Legislativa, uma que trata sobre tornar os símbolos gaúchos de forma perene e que não possa haver mudanças, como hinos, símbolos gaúchos. E essa discussão iniciou-se com a sugestão de alterar uma estrofe do hino gaúcho, o hino do Rio Grande do Sul. Queria que o senhor se manifestasse sobre isso, deputado. Fábio, primeiro eu estou entre aqueles que entendem e reconhecem a importância, né, da nossa história, da nossa tradição. Sou um gaúcho apaixonado pelo Rio Grande, por tudo aquilo que o nosso povo construiu e aquilo que o nosso estado representa. Né? Certo. Existe um movimento liderado pela extrema esquerda, né, que busca reescrever a nossa história, que busca ressignificar os nossos símbolos. E eu, como um conservador, liberal, entendo que nós temos que ter uma sociedade que reconheça a sua história, com seus erros, com seus acertos, e que a partir do entendimento do nosso passado a gente compreenda o presente e projete um futuro. Essa discussão de troca da estrofe do hino, querendo fazer uma falsa polêmica sobre o trecho que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, seria uma estrofe racista, mobilizou, né, alguns parlamentares na casa no sentido de iniciar essa discussão. Nós somos estudados, do ponto de vista legislativo, como se dá a proteção dos nossos símbolos, né, e identificamos que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ela diz que os símbolos do Rio Grande do Sul são a bandeira, o hino e o brasão das armas. Porém, o que regulamenta qual a letra do hino, qual as cores da bandeira, são leis ordinárias. E uma lei ordinária, tu pode mudar ela ou aprovar ela com um quórum simples de 28 deputados e com uma maioria simples de voto, que daria 15 votos. Ou seja, 15 deputados poderiam, num quórum mínimo, votar a alteração da letra do hino do Rio Grande do Sul, por exemplo. Não nos parece adequado e nem que esse seja um quórum que represente a maioria dos gaúchos numa discussão tão importante para nós. Sim. Por isso que nós propusemos, eu e mais 19 parlamentares, uma proposta de emenda constitucional que leve para o texto da Constituição a formatação, né, da nossa bandeira, assim como o brasão das armas. E se alguém quiser rever estes símbolos, que essa discussão se dê no âmbito constitucional. Aí tu precisa ter 33 votos em 2 turnos, e a gente acha que assim garante uma maior discussão da sociedade do Rio Grande do Sul. E também uma maior proteção aos nossos símbolos. A intenção do deputado Rodrigo Lorenzoni, então, em 2 símbolos gaúchos, terem mudado a questão da lei que hoje trata, tornando ela um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, chamando atenção para o número de parlamentares que precisariam votar para se alterar. É isso? É isso. É uma maior proteção legal do nosso símbolo e para a troca, né, ou qualquer discussão tem que ser feito por maioria qualificada do parlamento. E nós entendemos que aí sim a sociedade vai estar representada de forma majoritária nessa decisão. Deputado, o que diz respeito a letras, símbolos, eu falo da bandeira do Rio Grande do Sul e do hino do Rio Grande do Sul, mas então a sua posição é de que o hino como está, a bandeira como está, os brasões como estão, não deve ser alterados. Sobre esse pretexto de, daqui a pouco, um termo racista, ele não deverá ser mudado ou ele pode ser mudado com um quórum maior? Não, a minha posição, Fábio, sobre o mérito é que nós não temos que mudar os símbolos do Rio Grande do Sul, né? Quero deixar muito claro isso para o nosso ouvinte. Eu acredito que o nosso hino, a nossa bandeira, o nosso brasão representam de forma consistente a nossa cultura. Nós não podemos esquecer, né, que o Rio Grande do Sul
promoveu, talvez, e promove muitos movimentos folclóricos do mundo, do ponto de vista cultural. Nós temos PGs espalhados Brasil e mundo afora, né? Tudo alicerçado na nossa cultura, na nossa história e nas nossas tradições. Então, se um dia tiver que votar a favor ou contra, eu sou contra a alteração da letra do hino. Mas como alguém que defende a liberdade e a democracia, eu não posso retirar o direito de alguém que queira discutir isso, né? Mas que se faça essa discussão no âmbito constitucional e que garanta a maior parte da sociedade representada nessa discussão. Uma pergunta, deputado, essa lei que vai ser votada hoje trata sobre justamente, é uma lei que trata sobre não alterar o hino com maioria simples. Mas essa lei, caso não passe, o senhor acha que a sugestão da alteração da letra do hino pode entrar e ser votada e aprovada? Com maioria simples? Olha, Fábio, eu acredito que ainda não. Né? Eu acredito que a Assembleia, até pelo número de assinaturas que nós colhemos para a apresentação da PEC, né, e para a representação partidária dos deputados que assinaram, acredito que a Assembleia hoje ainda tenha uma maioria consistente, né, no sentido de impedir uma alteração dessa natureza. Sim. Mas nós não temos como afirmar isto e não temos como prever o futuro, né, no sentido de que eventualmente possa se alterar eventualmente a configuração da Assembleia ou o momento de votação, né? Então, como essa discussão existe, nós queremos garantir que se essa discussão for avançar, ela avance exclusivamente no âmbito constitucional, porque isso, como falei, vai garantir um debate amplo e vai garantir a manifestação da maior representatividade através dos secretarias parlamentares. Sim. O deputado, podemos trocar de assunto? Claro. O senhor está dentro do carro aí, a gente vai conversando. Sobre a questão do IP, ontem eu falei com um colega seu também aí, ele diz o seguinte, que o Estado do Rio Grande do Sul ainda não cumpriu as suas prerrogativas em devolver ao IP o que deve ao longo dos anos, para depois então fazer o cálculo atuarial. O senhor concorda com isso? Eu concordo, Fábio. Eu não estou dirigindo, tá? Até para a gente deixar bem claro. Não, sei, o senhor está com o motorista aí. Está com o motorista. Segurança total aqui. Certo. Eu concordo, né? Nós temos muitos problemas no IP, né? A começar pelas distorções que nós precisamos enfrentar, como, por exemplo, os dependentes não pagarem. Hoje, para os ouvintes ter ideia, 47% dos usuários do IP não pagam pelo serviço. Então é muito difícil tu dar uma consistência econômica, né, para uma situação desta natureza. Então o problema de receita do IP é um problema real. Mas nós não podemos aumentar ou buscar fazer o aumento da receita do IP se nós não tivermos um diagnóstico concreto da situação do órgão e também se nós não tivermos um controle de despesas no IP. O nosso ouvinte ter ideia, o IP atende 1 milhão de pessoas com apenas 140 funcionários. Nós temos um grande complexo hospitalar no estado do Rio Grande do Sul que tem 35 funcionários apenas para faturar contra o IP. Então, com este contingente pequeno de equipe, o IP audita apenas 5% dos procedimentos que são feitos. E existe um estudo do próprio IP que diz que se nós passarmos de 5% para 10% de auditoria, pode ter uma economia de 40 milhões por ano. Isso já muda a configuração financeira da entidade. O Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público devem recursos para o IP. Nós precisamos levantar quantos são esses valores e que os poderes possam pagar o IP. Uma auditoria da CAGE apontou que entre o que sai na contabilidade dos órgãos públicos que pagam o IP através do desconto do contra-cheque dos seus servidores, é 18 milhões de reais menos do que o IP diz que recebeu na sua contabilidade.
Ou seja, por exemplo, a Secretaria da Educação diz na sua contabilidade que tem uma despesa de 240 milhões com o IP. O IP diz que recebeu 235 milhões da Secretaria da Saúde. Esses 18 milhões, somando todas as vinculadas, diretas e indiretas, estão onde? Né? Pois É um erro de contabilidade, a contabilidade não está interligada, esse recurso saiu, mas ainda não chegou no IP. Então nós temos uma gama gigantesca de situações que o governo simplesmente não está trazendo transparência para a discussão e nem apresentando para a sociedade um plano de contingência e de melhoria do IP. Então, a fuga de servidores públicos de IP não é pelo valor, é pela qualidade baixa do serviço. Se nós não melhorarmos a qualidade, nós iremos perdendo, ainda mais se aumentarmos o preço. Quem é que paga mais por menos qualidade? Então, o que nós estamos esperando que o governo faça, nós já estamos hoje na 4ª terça-feira de discussão aqui, que é uma discussão que eu tenho dito que ela é uma discussão unilateral, porque só os deputados que não têm relação de fidelidade plena com o governo têm feita, né? Temos nenhuma informação. Sequer o cálculo atuarial foi apresentado. O governo chegou nos 3,6% do aumento da alíquota. Por quê? Por que cada valor, como que chegou no valor de cada dependente? Por quanto tempo se sustenta esta reforma? Por 2 anos, por 10 anos, por 5 anos? Ou seja, existem muitas dúvidas e muita falta de transparência por parte do governo. Como está a situação, eu acho que é injusto simplesmente aprovar um projeto que ajusta o caixa do IP às custas do salário dos servidores públicos, enquanto o governo não entrega o mínimo, que são informações. Sim. Se quer, Fábio, encerro com isso, o governo divulgou ainda quanto vai arrecadar com o projeto proposto. É um fato inédito na história do Rio Grande do Sul. Nós temos um projeto estrutural que aumenta a alíquota de contribuição dos servidores para sanar uma entidade, e o governo não diz o quanto ele vai arrecadar com este projeto. Então a gente não sabe se vai arrecadar menos, vai arrecadar o que precisa, vai arrecadar muito mais. Ou seja, a falta de diálogo, de transparência é absoluta nesse momento.